obrigada por ter aceitado o nosso convite. E início já podia perguntar, há uns meses o Governo lançou uma estratégia para aumentar a representatividade dos trabalhadores portugueses nas instituições europeias. E queria perguntar qual é que é ao certo a relação ou a proximidade da sociedade portuguesa com a União Europeia. Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre um gosto estar com os nossos alunos a discutir assuntos relevantes no âmbito dos estudos europeus, mas em particular relativamente à importância da União Europeia também na governação multinível do espaço europeu e, portanto, implica também diretamente a sociedade portuguesa. E como bem refere, essa foi uma estratégia assumida pelo governo português, resultante aqui de uma constatação que há uma subrepresentação da sociedade portuguesa nas instituições europeias e, portanto, também um papel ainda muito reduzido dos portugueses neste sistema de governação europeia. Isso resulta de vários fatores, uma tendência já sistémica e estrutural para um fraco envolvimento da sociedade civil portuguesa naquelas que são as instituições políticas tout court, seja a nível nacional, seja também a nível regional, mas como alude também já na sua questão, há algum desconhecimento relativamente a esta governação europeia e também uma compreensão pormenorizada daquele que pode ser o contributo e a participação da sociedade nestas instâncias. Tem havido um grande esforço por parte das instituições europeias em promover uma comunicação mais difundida e mais efetiva junto das sociedades civis por toda a União Europeia e destacam-se aqui alguns mecanismos de maior proximidade, nomeadamente os centros de informação Europe Direct e outras instituições análogas, e enfim, passando também pela universidade, o ensino dos estudos europeus, a organização de eventos alusivos à União Europeia. Mas permanece ainda essa fragilidade de profundo desconhecimento da União Europeia e de como é que ela impacta efetivamente a vida cotidiana de todos nós. E, portanto, esta estratégia que visa também promover a União Europeia como um palco de empregabilidade pode ser um ponto de início, uma alavancagem a uma maior participação dos portugueses também nas instituições da União Europeia. De alguma forma pode estar relacionado com algum euroceticismo por parte da sociedade portuguesa ou não há sequer conhecimento suficiente para chegar a ser euroceticismo? Eu diria que o principal problema tem a ver com a falta de informação e com a falta de conhecimento. Tradicionalmente e comparativamente com aquela que é a tendência noutros países, não existem níveis significativos de euroceticismo em Portugal. Temos ou apoiantes da integração europeia, ou mesmo dentro dos mais críticos não temos aqui posições exacerbadas ou extremadas. Não faz parte do debate público significativo a opção pela retirada das instituições europeias ou saída de Portugal das instituições europeias, mesmo em partidos políticos que se pautam por agendas mais voltadas para as fronteiras internas do país. Portanto, essa não é uma característica da sociedade portuguesa, até porque o período de transição democrática se fez a par e passo com o processo de integração europeia. Portanto, é muito difícil concebermos o Portugal democrático sem esta participação alargada no contexto europeu. Portanto, creio que, e é algo que também conseguimos identificar relativamente ao sistema político português, que tem sobretudo a ver com a falta de comunicação e de informação útil sobre o funcionamento das instituições europeias e os canais em que os portugueses e todos os outros cidadãos europeus podem efetivamente contribuir para um exercício de cidadania mais ativo. E quais é que são então, os principais desafios? Já falámos muito que tem mais a ver com a sociedade, mas haverá outros domínios onde também terão desafios importantes. Bom, em termos de relações internacionais, se vocês quiserem, não é? Hoje são muito visíveis os desafios com que somos defrontados e a União Europeia aqui não é uma exceção. Complementaria com essa questão que já abordámos relativamente à falta de um exercício de cidadania ativo no contexto europeu, um problema que classicamente vem sendo estudado
também por todos aqueles que se debruçam sobre o sistema político europeu, que é a questão do déficit democrático. Ou seja, para além desta falta de uma participação regular na governação europeia, também uma falta ou uma ainda fraca adesão aos momentos eleitorais para as instituições europeias, e falamos aqui do Parlamento Europeu, sobretudo, que é a única eleita por sufrágio universal. Portanto, isto levanta aqui uma série de questões relativamente à capacidade da União Europeia efetivamente agir em nome de um bem comum europeu e de ter aqui legitimidade democrática a balizar e a sustentar todos os seus esforços. Complementaria isto talvez com uma reflexão a nível interno, uma reflexão a nível regional e uma reflexão a nível internacional, que depois poderemos eventualmente explorar mais um pouco. A nível interno temos aqui uma questão problemática que tem a ver obviamente com um movimento visível nos últimos tempos de maior visibilidade, de exacerbação e de maior espaço para a participação pública e política de movimentos radicais e de movimentos extremistas, não é? Falo obviamente da direita mais radical, de movimentos racistas, de movimentos xenófobos, que para além de funcionarem como um elemento perturbador das nossas sociedades, são também aqui um elemento de fragilização da qualidade da política que se faz. E falo da política aqui em sentido lato, seja a gestão da vida cotidiana, seja também o debate público que se faz sobre essa vida cotidiana e sobre esse processo de gestão, e que muitas vezes desviam as nossas atenções daquilo que é fundamental em termos de organização de uma sociedade para aquilo que é acessório. E com estas manobras de diversão contribuem também para o deteriorar das nossas instituições políticas e para uma divisão, não é? Uma profunda alteração do nosso tecido social, no sentido de criar grupos que se combatem entre si, de uma forma bastante enraivecida e embrutecida, ao invés de contribuírem para um bem comum, que deveria ser aquilo que pautaria uma sociedade democrática. Em termos regionais, juntaria inevitavelmente a questão da guerra, não é? Que tem afetado bastante as dinâmicas de poder e de segurança ao nível regional mais alargado. Entramos numa fase de protelação da guerra, portanto, tudo indica, perante aquilo que será um conflito de longa duração, sem uma solução concreta ou sustentável à vista, e também naquilo que eu considero ser um período de gestão de inseguranças a nível europeu. Portanto, durante muitos anos nós estudámos a arquitetura de segurança europeia e a cooperação dos povos na garantia da estabilidade e da paz europeia, e esse parece um processo que agora se esgotou e, portanto, estamos todos a caminhar para uma gestão de inseguranças e perigos múltiplos e que se podem agravar em bom rigor, dada a incerteza da evolução também da vida política na Federação Russa e a sua articulação com o espaço da sua vizinhança, que é uma vizinhança partilhada com a União Europeia. A nível internacional, junta-se a isto uma profunda alteração ou incógnita relativamente também ao futuro da governação global e de quais serão os atores com uma palavra mais forte a dizer no futuro das relações internacionais e das dinâmicas que vão trazer para cima da mesa, não é? E que está profundamente dependente depois das realidades internas desses países. Mas estamos ainda por apurar se vamos estar perante uma China ambígua, mas que ainda assim contribui para a manutenção da estabilidade internacional, ou se vai resvalar para um comportamento mais agressivo e replicar em Taiwan aquilo que a Rússia fez na Ucrânia e por aí fora. Portanto, estamos num momento de transição que tem um impacto também nas normas e nos valores europeus, internacionais, peço desculpa, e também na forma como os atores se relacionam entre si. Isto, obviamente, tem também consequências a nível europeu. Já para não falar da dimensão económica, não é? Relacionada com a inflação e tudo que daí decorrerá para a vida e a qualidade de vida das populações europeias. Assim sendo, então, qual é o papel que a União Europeia está a desempenhar no mundo?
A União Europeia tem aqui um papel muito importante, seja como garante de alguma proteção face a estas dinâmicas internacionais em relação aos cidadãos europeus, portanto, colmatar aqui ou filtrar estas inseguranças e garantir plataformas para colmatar as consequências mais nefastas destas dinâmicas, mas tem também dois importantes papéis ao nível do que se está a passar na Ucrânia e deste exacerbar de tensões entre vários atores internacionais. A União Europeia tem aqui a mais-valia de trazer para cima da mesa, ou trazer para a ponderação aquela que é a sua experiência enquanto ator de paz e enquanto laboratório de resolução de conflitos. Não é? Portanto, a União Europeia, ou a Europa, tem uma história profundamente conflituosa e conseguiu imaginar uma solução política que permitiu que as diferenças entre os vários atores que hoje estão dentro da União Europeia e que continuam a existir, portanto não há uma harmonia perfeita, mas existe uma plataforma para discutir e resolver pacificamente estes conflitos e que impediu, não é, nas últimas 7 décadas, que voltassem a ocorrer conflitos armados entre atores que estão dentro da União Europeia. E, portanto, nós podemos tentar exportar esta experiência e aproveitar aquela que foi a nossa aprendizagem interna também para ajudar a resolver conflitos internacionalmente. Por outro lado, a União Europeia é hoje um ator assumido da governação global, portanto está representada em organizações internacionais, tem parcerias estratégicas com um número muito significativo de atores internacionais, é um dos principais atores económicos a nível mundial e, portanto, tem também uma voz a dizer na evolução destas dinâmicas e pode funcionar aqui como importante plataforma de diálogo e facilitador de uma convivência mais harmoniosa entre atores internacionais em respeito por aquelas que são as normas de direito internacional, que são também as normas pelas quais a União Europeia se rege internamente. Portanto, diria que tem um papel essencial nesta fase. E há aqui um mapa de todo isso. Quais é que são os limites dessa... Bom, existem vários também, alguns mais técnicos, se quiser assim dizer, outros mais políticos, no sentido em que está acordada uma determinada limitação daquela que é a atuação da União Europeia. Começaria por esta limitação mais política, que tem sobretudo a ver com a construção do tipo de ator internacional que a União Europeia é. É o que nós costumamos chamar de um ator pós-westfaliano, ou seja, que não usa para atingir os seus objetivos as mesmas ferramentas que os atores tradicionais, as grandes potências, usariam, sobretudo o recurso à guerra. Portanto, esta imagem do recurso à guerra como uma ferramenta útil para atingir os objetivos de um determinado ator não é concebível dentro da União Europeia. Portanto, temos outras formas de concretizar os nossos objetivos. Podemos, obviamente, debater se esta é uma limitação má ou boa, mas é efetivamente um dos limites à atuação da União Europeia agora. Não quer dizer que isto não venha a mudar no futuro e não possa essa ser uma opção se as tensões se exacerbarem ainda mais e se houver acordo, sobretudo noutras plataformas da estrutura euroatlântica, como por exemplo a NATO, como vocês sabem, se sobrepõe em grande medida também ao espaço da União Europeia, mais os parceiros da América do Norte. A nível interno, temos obviamente aqui várias limitações. A limitação orçamental, portanto nós podemos ter uma grande ambição internacional, mas isso tem que ser custeado de alguma forma, e o que for alocado para a gestão internacional não é alocado para a gestão interna. E há também muitas fragilidades a nível interno que nós temos que atender. Não é? Não podemos sacrificar a qualidade de vida dos nossos cidadãos e o investimento na educação, e o investimento na saúde, porque existem problemas internacionais para resolver. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio muito sensível de todas estas questões para que nenhuma seja preterida em relação à outra. E, finalmente, uma das limitações que eu destacaria tem a ver também com a própria opinião pública. Não é? Porque se a União Europeia prosseguir um curso de atuação que seja contrário àquela que é a vontade da opinião pública e perder aí esse apoio,
vai perder legitimidade e, portanto, não poderá continuar legitimamente com esse curso de atuação. E isto é particularmente relevante no que toca à guerra e no que toca aos sacrifícios que se fazem em nome da guerra e as suas implicações económicas. Portanto, se as populações forem confrontadas com esta necessidade de escolher entre estabilidade económica e a continuação do apoio a uma guerra que se torna cada vez mais normalizada e mais rutinizada, como vocês muito bem saberão, podemos ter aqui uma situação que leve a uma participação menos ativa da União Europeia nesse campo. E dado então que a União Europeia tem tanta responsabilidade no peso trabalhar a política internacional, como é que você tem então o papel de Portugal dentro da União Europeia? Portugal tem tido um papel muito interessante na evolução do projeto europeu e o inverso também é verdade. Portanto, se hoje somos uma democracia bastante consolidada e até num curto espaço de tempo, muito devemos ao facto de estarmos dentro da União Europeia. Mas Portugal tem tido aqui um papel interessante de não apenas aproveitar e beneficiar desta integração, mas tem procurado ser uma parte ativa na construção do processo europeu, participando ativamente nas discussões, tentando ser o caso de exemplo sempre que há alguma dificuldade, e a crise da dívida soberana que começou em 2008 demonstra isso mesmo, não é? Portugal passou um período bastante conturbado, demonstrou vários problemas, mas quando foi necessária uma intervenção externa, Portugal, não é, fez todos os esforços para mostrar que consegue superar os problemas, consegue superá-los bem e consegue depois funcionar como uma grelha para a aplicação noutros casos problemáticos. E mais recentemente temos visto aqui também um importante contributo ao nível da definição da política externa da União Europeia, seja num âmbito que eu tenho estudado particularmente, que é a participação de Portugal em missões internacionais. Portugal tem-se disponibilizado muito para enviar forças nacionais para as missões e operações da União Europeia dentro e fora do contexto europeu, contribuindo claramente para a concretização dos objetivos de política externa da União Europeia e para aquele que é o seu papel na construção da paz e na resolução dos conflitos um pouco por todo o mundo, mas tem também procurado ou agido ativamente para alargar, por um lado, o domínio da intervenção externa da União Europeia e, por outro, para a eficácia, cada vez maior eficácia e eficiência dessa atuação externa da União Europeia. Por exemplo, e recentemente no âmbito da presidência portuguesa do Conselho, nós vimos claramente uma tendência de aprofundamento daquelas que são as ambições da União Europeia em termos de afirmação como um ator relevante na segurança marítima, ou na segurança espacial, ou na cibersegurança. Portanto, estamos claramente a contribuir para tornar a União Europeia num ator de relevo em cada uma destas plataformas, o que num contexto de complexificação do cenário da agenda de segurança internacional é muitíssimo relevante. E nesse sentido, Portugal, apesar de ser uma potência pequena e um país periférico, se olharmos para a geografia da União Europeia, tem sido um país central neste processo de construção da União Europeia enquanto projeto político, interna e internacionalmente. Ana, muito obrigada. Eu é que agradeço.